Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E nós vamos terminar a correção hoje, lá do capítulo 8. Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Vamos fazer a correção do capítulo 8. Eu parei a correção na página 62, então vocês peguem o livro na página 62 para nós terminarmos a correção dele, certo? E no finalzinho da aula, vocês têm um tempo para perguntarem alguma dúvida que vocês tiverem, né, sobre as atividades ou qualquer outra dúvida que vocês tiverem, certo? Ok, então vamos lá, já vou compartilhar com vocês o livro e nós vamos começar a correção. Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu só observar aqui com vocês. Eu acredito que eu terminei de corrigir essa página. Quem estava na última aula, só me dei um ok ali, foi o último exercício que eu corrigi, foi a correção desses verbos, não é? Isso, muito bem. Ali vocês iriam corrigir, não, ali vocês iriam conjugar o verbo no pretérito imperfeito, do modo subjuntivo, o verbo gostar, o verbo escrever e o verbo dormir, ok? Só vou lembrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ali o verbo gostar, então fica se eu gostasse, gostasses, gostasse, gostássemos, gostasseis e gostassem. O verbo escrever, então nós temos ali escrevesse, escrevesses, escrevesse. Escrevêssemos, escrevesseis e escrevessem. Aqui, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, correto? E ali o verbo dormir, se eu dormisse, dormisses, dormisse. Dormíssemos, dormisseis, dormissem. Ok. Eu retorno ali na página 60, então. Vamos lá. Então, aqui o verbo, os três verbos que era para nós corrigirmos, do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Os verbos da primeira conjugação, terminados em ar, da segunda conjugação, terminados em er, e da terceira conjugação, os verbos terminados em ir. Eu vou retornar aqui à página 60. Esse exercício aqui, só me avise ali se é esse exercício. Sim, ok. Eu espero um pouquinho você terminar de copiar. Quando você terminar de copiar, você me dê um ok para nós continuarmos ali onde nós paramos. Ok? A sequência do número 3. Ok, podemos continuar então, né? Isso, vamos lá então para a outra página, que é a página 63. O uso do subjuntivo na oralidade. Então, nós temos aqui, vou ler esse texto com vocês e para nós respondermos as questões ali. Como você já sabe, a língua falada e a língua escrita têm funcionamentos diferentes e em diversas situações de comunicação oral, as normas de português padrão não são seguidas com rigor. Em uma situação informal, uma conversa entre dois amigos, por exemplo, dificilmente utilizamos determinadas formas verbais. É o que acontece, por exemplo, com o futuro do presente do indicativo, viajarei, estudarei, farei, que geralmente é substituído por uma locução verbal formada quase sempre com o verbo ir, né? Na nossa linguagem do dia a dia, dificilmente nós diremos, né? Eu viajarei no próximo mês, eu viajarei no próximo final de semana.
nós dizemos assim, geralmente, eu vou viajar, eu vou estudar, eu vou fazer. Sempre uma locução verbal, ao invés de usarmos o futuro do presente do modo indicativo, certo? É a forma mais utilizada na linguagem falada, na linguagem coloquial, certo, gente? E aqui isso é muito frequente também com as formas do subjuntivo em algumas situações, embora o sentido expresso indique uma incerteza, dúvida ou possibilidade, né? Que utiliza-se daí o modo indicativo. Agora aqui as questões, então, referindo-se a esse texto. No capítulo 7, você leu uma tirinha do Calvin. Agora você vai analisar o diálogo dos 2 últimos quadrinhos que foram reproduzidos, ao invés da tirinha, foi reproduzido como texto, né, um diálogo. Haroldo diz: se está machucado, é melhor não mexer. E o Calvin diz: você fica aqui e cuida dele, eu vou chamar a minha mãe. O Haroldo diz: espero que ela possa ajudar. E o Calvin: claro que pode, eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. Ou seja, para a cabecinha do Calvin, as mães, elas dão um jeito para tudo, não é, gente? E eu acredito que seja mais ou menos assim mesmo. Aquilo que a gente pode fazer, nós fazemos. Então, aqui a primeira questão, se está machucado, se está machucado, ok. É melhor não mexer. Haroldo usa o verbo estar no modo indicativo, mas a frase dele expressa possibilidade ou hipótese, que é o modo subjuntivo, não é? Então, complete a lacuna da frase a seguir com o verbo estar no modo subjuntivo. Então, a forma correta deveria ser assim: se estiver machucado, é melhor não mexer. Mas olha como o Calvin falou: se está machucado, está é presente, eu estou, tu estás, ele está. Mas ele utilizou no sentido do pretérito imperfeito, né? Indicando ali uma possibilidade ou uma hipótese, ok? Então, a forma correta de reescrevermos na linguagem culta seria: se estiver machucado, é melhor não mexer. Correto, gente? Ok, sem problema, Amanda, sem problemas. Então, vamos ali agora esse pontinho da letra A. Em que tempo do modo subjuntivo está o verbo que você substituiu? Se eu estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver. Então, aqui está indicando o futuro. Geralmente, no futuro, a primeira pessoa e a terceira pessoa, ela vem com o verbo como se estivesse conjugado no modo infinitivo, ok, gente? Quase me falha a memória agora, mas é no infinitivo, ok? Então, aqui, porque nós temos a terminação dele né? O ar ou ir, certo? Então, aqui, se estiver, né? Claro que tem um som aberto. Então, aqui estamos conjugado no futuro. Agora, aqui, na letra B, espero que ela possa ajudar. Em que tempo do modo subjuntivo está o verbo poder? Eu espero que. Se vocês observarem, sempre quando estiver no presente do modo subjuntivo, ele vem acompanhado de que? Que eu possa, que tu possas, que ele possa. Ok? Que nós possamos, que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Então, geralmente vem aqui, ó, no início ali temos espero que, um verbo na terceira pessoa, acompanhado do que, certo? Então, aqui está conjugado no presente. E agora aqui na letra C, na fala de Calvin, eles não deixam você ser mãe se não souber consertar tudo. O verbo saber foi empregado no futuro do modo subjuntivo. Está pedindo para reescrevermos a frase empregando esse verbo do pretérito imperfeito do modo subjuntivo, esse que nós conjugamos aqui na página anterior. Então, fazendo todas as alterações necessárias. Correto?
Então, ali, nós ao reescrevermos essa oração, espero que ela possa ajudar no pretérito, aqui está pedindo, reescreva esse verbo no pretérito imperfeito, isso. Então, ali, eles não deixariam você ser mãe se não soubesse. Então, ali está escrito, eles não deixam você ser mãe se não souber. Então, aqui, souber, ele vai, do futuro, ele passa para o pretérito imperfeito, ok? E aqui, o verbo deixariam, ele vai para um futuro do pretérito, ok, gente? Certo? Está tudo ok? Estão copiando? Ok, já posso passar para a próxima página? Sim, vamos lá então. Deixa eu só ver aqui. Ok, gente, continuando então ali. Vamos agora para o recapitulando. No recapitulando, nós temos ali um resumo, né, do conteúdo que foi visto nesse capítulo. As preposições, né, palavra invariável, que estabelece relação de sentido entre as partes do texto. Ela expressa ideias como causa, posse, lugar, né, e várias outras. Quando sempre funciona como preposição, é chamado de essencial, né? As preposições essenciais, que elas vão exercer somente essa função. Mas quando ela tem uma outra função, se você for procurar a classe gramatical dela, virá outra, ela é chamada de acidental, né? Temos aqui exemplos de menos, conforme. E temos as locuções prepositivas, que é um conjunto de palavras, né? São um conjunto de palavras e funcionando da mesma forma como uma preposição. Aqui temos exemplos dela, a fim de acordo com, por meio de. E temos também, da mesma forma, as locuções prepositivas acidentais, ok? Que elas podem funcionar como conjunção também. Algumas preposições podem aparecer unidas a outros vocábulos por meio da contração, né? Quando há uma modificação na palavra. Ao juntar uma palavra com outra, né? Ao juntar uma preposição com um artigo, e se você juntar a preposição de mais o artigo a, nós vamos ter a palavrinha da, ok? Se tivermos a preposição em mais o artigo a, nós teremos a palavrinha na, correto? Isso é uma contração. Agora, a combinação é quando você apenas junta uma preposição a outra, igual a preposição a mais o artigo ao, né? O artigo o, então vai ficar ao. Mas e se tiver uma preposição a e o artigo a, as duas juntas? Lembram que nós vimos ali na página anterior, quando temos a contração da preposição a mais o artigo a, temos o sinal grave, que é indicador de crase. O sinalzinho parece com o sinal agudo, só que ele é ao contrário, é chamado de sinal grave. Ali indica que há crase, e a crase indica que há a contração ali de uma preposição mais um artigo, correto? E aqui nós temos também o modo subjuntivo, né, o que nós estudamos nesse capítulo. O modo subjuntivo dos verbos, ele expressa uma ideia de desejo, de hipótese, possibilidade ou incerteza, né? E os tempos verbais que nós temos ali é o presente, pretérito imperfeito e o futuro, correto? E agora que nós vamos ver um exemplo, um exercício de preposição primeiro. Identifique e sublinhe as preposições das frases a seguir e depois indique o que elas expressam. Ali na página, se vocês observarem lá na página, deixa eu ver aqui, página 58, vocês vão ver ali o que essas preposições indicam, ok? Dentro de um contexto, elas podem ser repetidas e dentro do contexto é que você vai saber o que indica cada uma delas. Aqui no exemplo nós temos Luísa foi ao médico com a mãe. Com é a preposição, está indicando uma companhia, porque a Luísa ela foi com a mãe dela. Então a preposição liga o substantivo médico, né, a o outro substantivo aqui, mãe, e ao artigo que está acompanhando. E ela indica a companhia com
com quem a Luísa foi. Então, com aqui indica a companhia. Nós temos ali a letra B, Ítalo mora em um bairro chique. Em está ligando o verbo mora ao substantivo bairro com o artigo ok? Artigo indefinido. Então, esse em está indicando o lugar onde essa pessoa mora, correto? Então, a preposição aqui é em e indica lugar. Nessa letra C, nós temos duas preposições. Olhem aqui o exemplo. Minhas amigas foram para a praia. Essa primeiro, foram, é o verbo, está ligando ao substantivo praia. Se tirássemos aqui, né, nós teríamos... deixa eu completar a frase primeiro. Foram para a praia sem mim. Então, aqui a preposição sem. Se eliminarmos aqui as duas preposições, nós teremos a oração assim. Minhas amigas foram à praia mim, ok? Olha a importância da preposição dentro de um contexto, não é? Então, essa primeira preposição para está indicando o destino para onde elas foram, ok? Minhas amigas foram para a praia, né? Aqui indica o destino, sem mim, indica ausência de alguém. Ok? No caso, a pessoa com quem a pessoa que está falando aqui. Então, a para indica destino, sem indica ausência, correto? E aqui na letra D, nós temos outra oração, preciso conversar sobre a prova. Sobre é a preposição que está indicando o assunto pela qual a pessoa vai falar. Ok, gente? Então, aqui nós temos quais são as preposições e o que elas indicam dentro do contexto. Lembrando que vocês só vão saber o que uma preposição indica dentro do contexto, ok? Agora, aqui é número 2, nós vamos escrever frases utilizando essas preposições indicadas e aqui nós temos algumas sugestões de respostas para vocês. Na primeira, estou indo para casa. Escrevi para o jornal. Então, aqui com a preposição desculpa, falei outra palavra ali agora, gente. Estou indo para casa, escrevi para o jornal. Duas sugestões de orações utilizando a preposição para. Um outro exemplo aqui com a preposição de. Jéssica gosta muito de dançar. Estou com o livro de Fabiana. Se você observar aqui, foi usada uma outra preposição, com, ok? Então, aqui, com a preposição de, temos esses dois exemplos com essa preposição, correto? Agora, aqui a letra C, com a preposição com. Mamãe me recebeu com beijos, ok? Com, olha aqui a preposição. E um outro exemplo, vou ao shopping com Joana. Com, ok? Aqui, utilizando a preposição em. Pedro está em pé. André está em Fortaleza. Olha aqui os exemplos utilizando a preposição em. Pedro está em pé, André está em Fortaleza. Não há necessidade de vocês colocarem essas respostas. Isso aqui são apenas sugestões. Vocês podem colocar as orações que vocês quiserem, correto? E lembrando que é para vocês terem uma ideia. Então, vamos ali agora para esse próximo exercício. A número 3. Nós temos aqui, preencha as lacunas nas frases a seguir com as locuções prepositivas indicadas no quadro. Então, aqui eu tenho as locuções prepositivas de acordo com, além de, em frente a fim de. Olha ali, essa primeira. Carol chegou mais cedo à escola a fim de conversar com a coordenadora. Então, a locução prepositiva que dá certo aqui é a fim de. Não tem como dizermos, né? Carol chegou mais cedo à escola, além de, certo? Então, a locução prepositiva, a fim de.
Letra B, o advogado age de acordo com a lei. Aqui nós temos a locução prepositiva de acordo com. E na letra C, ninguém além de mim foi assistir ao jogo. Correto? Então aqui, ninguém além de mim. A letra D, minha mãe estacionou em frente à igreja. Ok? Minha mãe estacionou em frente à igreja. Então, as locuções prepositivas que nós podemos colocar aqui na letra A, a fim de, na letra B, de acordo com, na letra C, além de e na letra D, em frente a. Correto? Agora vamos ver aqui o exercício número 4. Considere este período. Se nós revisarmos com atenção o texto, logo chegaremos à versão final dele. Os verbos em destaque estão conjugados respectivamente no. Olha, se nós revisarmos, se eu revisar, se tu revisares, se ele revisar. Logo chegaremos. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará. Nós chegaremos. Então, aqui eu tenho o futuro, né, do modo subjuntivo, e aqui eu tenho o futuro do presente do modo subjuntivo. Então, a resposta correta é aqui. Ele não está no presente do modo subjuntivo, nem no futuro do subjuntivo. Ele não está no presente, já falei, no presente, nem no futuro do presente. Aqui está correto, futuro do presente do indicativo. Agora aqui, futuro do subjuntivo, essa é a resposta correta. Então, se eu revisar, se tu revisares, se ele revisar. Se nós revisarmos com atenção o texto, logo chegaremos. Eu chegarei, tu chegarás, ele chegará, nós chegaremos. Ok? Então, a resposta correta é a letra C. Agora aqui eu tenho o exercício número 5. Explique o uso dos tempos verbais no período analisados na questão anterior. Então, ali, a primeira oração, ela está expressando uma possibilidade futura. Se nós revisarmos, ou seja, há uma possibilidade de se fazer isso, correto? Por isso se usa o futuro do modo subjuntivo. Agora aqui no segundo verbo, chegaremos, ela mostra uma ação que ainda poderá acontecer, ela poderá ocorrer, né? Uma ação que ainda ocorrerá sobre a qual se tem certeza. Caso essa daqui dê certo, se nós revisarmos com atenção o texto, logo chegaremos. Aí já temos uma certeza aqui. Correto? Então, por isso que aqui está no futuro, está no modo subjuntivo e o segundo verbo no modo indicativo. Aqui há uma possibilidade e aqui há uma certeza. Ok, gente? Ok. Agora aqui, o exercício número 6. Complete as frases a seguir com verbos dos parênteses nos tempos do modo subjuntivo. Aqui está pedindo o verbo ter, né? Nós vamos saber qual tempo usar dentro do contexto ali. Então, se Tatiane tivesse mais tempo livre, conseguiria se exercitar. A única forma que dá para utilizar aqui é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, se Tatiane tivesse mais tempo, conseguiria se exercitar. Aqui o verbo voltar, né? Tomara que nós, olha o que aqui, que eu volte, que tu voltes, que ele volte. Então, indica que nós temos que utilizar o presente. Tomara que nós voltemos mais cedo para casa hoje, ok? Agora aqui a letra C, nós temos ali o verbo chegar. Se chegares cedo, encontrarás. Eu encontrarei, tu encontrarás. Aqui eu tenho futuro.
Então, eu preciso utilizar aqui o futuro também. Então, se chegares cedo, encontrarás tua avó aqui. Aqui eu tenho o futuro do subjuntivo e aqui o verbo encontrarás, futuro do presente do indicativo, ok? Agora aqui a letra D. Quando, olha aqui a palavrinha quando. Quando é utilizado para o futuro do modo subjuntivo. Então, quando sair do trabalho, você me avisa? Quando sair. Ok? Então, aqui nós temos na letra A, tivesse. Letra B, voltemos. Letra C, chegares. E a letra D, sair. Número 7. Forme frases com os verbos a seguir no presente do subjuntivo, começando cada uma com as palavras é importante que nós. Então, ali são vocês que precisam responder. Aqui eu tenho sugestão, correto? Isso não quer dizer que você tem que fazer do mesmo jeito, tudo bem? Então, nós vamos observar aqui, letra A, é importante que nós vejamos o filme que foi lançado ontem, o verbo ver. Agora com o verbo cantar. É importante que nós cantemos o hino com dedicação, ou a letra C com o verbo, e na letra C com o verbo ouvir. É importante que nós ouçamos. Olhem ali, um verbo irregular, tá, gente? O verbo ver é um verbo irregular e o verbo ouvir também. Então, aqui ele já muda completamente o radical dele, certo? Então, ali apenas algumas sugestões, não quer dizer, aqui são exemplos para que vocês entendam como vai ser feito, ok? Não sei se ainda tem algum aluno que está copiando, mas eu espero um pouquinho vocês terminarem. Se estiverem copiando, me deem um ok. Deixa eu só olhar aqui um pouquinho. Tudo bem, gente? Terminaram de copiar ali? Sim. Deixa eu olhar aqui. Terminou também. Tem mais alguém? Tem alguém que ainda esteja copiando? Ok, gente. A parte da gramática, ela termina aqui, né, no recapitulando da página 65. Depois, na outra página, já teremos parte de interpretação de textos, correto? Deixa eu só voltar aqui. Eu acredito que vocês estão entendendo bem o conteúdo. Sim, fácil, não é? Conjugação de verbos, nós vemos ali o modo indicativo, agora o subjuntivo, está faltando apenas o modo imperativo para nós aprendermos. Só um minutinho que eu já vou ligar vou permitir que vocês liguem o microfone para, se vocês tiverem alguma dúvida, e perguntarem ali. Certo, gente?